Olá, seja bem-vindo ao nosso Ressignificar, um espaço de conversas leves, francas, com trocas de experiências reais de pessoas e famílias atípicas. Esse é o nosso primeiro episódio, que nasce do desejo de despertar um novo olhar para pessoas com necessidades específicas em todas as esferas globais. E só lembrando que não é somente para famílias atípicas, e sim educadores, profissionais da área, pessoas que tenham uma empatia e querem conhecer mais desse tema. Agora vamos às apresentações. Eu sou a Érica, eu sou mãe de 2 meninos. Sou mãe atípica, sou mãe solo e vivencio todos os desafios que um diagnóstico traz há 5 anos. Eu fui professora de todas as faixas etárias, desde o infantil até a terceira idade, por vários anos. E hoje eu trabalho com educação e comunicação corporativa. E eu sou a Pâmela, 36 anos, sou da cidade de Macapá, Amapá, moro aqui em Goiânia há 5 anos, sou contadora e auditora. Tive um despertar, do olhar para essa área atípica e hoje eu faço pós-graduação de neuropsicopedagogia e também em Libras. E criamos também o projeto do Incluir, que é onde faço parte, que é onde também veio um despertar da inclusão dentro das igrejas. E é isso, gente. E a nossa entrevistada de hoje é a Juliana, que também vai compor a mesa de apresentadoras desse programa. Juliana Castro, esposa de Rosalvo Castro, mãe de 3 filhas, uma de 10 anos com trissomia 21, palestrante, pastora, formada em turismo e em ênfase em eventos sociais. Foi cerimonialista por 20 anos, idealizadora de um projeto de inclusão nas igrejas e hoje ela está aqui para falar um pouquinho da gente, da sua experiência de mãe atípica. Bem-vinda, Juju. Bem-vinda, Ju. Agora a gente ficou mais calma, Juliana. Obrigada. Gente, é um prazer. Prazer imenso estar aqui, poder fazer parte, desse projeto lindo que eu tenho convicção que nasceu no coração de Deus. E foi tudo tão rápido, E a gente estava até brincando sobre isso, porque em menos de, acho que de 3 dias, a gente conseguiu tudo que às vezes a nossa mente achava que a gente ia pro final do ano, Tava nas nossas pendências. Hoje mesmo eu fui atrás e eu sempre gosto de fazer algumas releituras daquilo que eu queria e penso e quero avançar. E aí a gente tem uma listinha de pendências da vida, Que eu fiz a Pâmela entrar junto das pendências. E a Érica vai entrar também daqui a uns dias ela tá lá. E aí a gente tava com essa ideia, e eu tava em São Paulo ainda, com a Mariá, e ela, Ju, a gente vai criar um podcast. Falei, tá doida? Como? Vamos fazer isso como? Porque eu tinha e tenho sempre o desejo de abrir a parte da inclusão e falar sobre a minha vida e a maternidade que eu vivo e de todas as experiências que eu já passei e passo, as dificuldades, mas eu nunca imaginei que seria através de um podcast. A gente sempre tem a impressão de que a gente vai palestrar, que a gente vai fazer um curso, que a gente vai falar boca a boca, tete a tete com outras mães. Mas o podcast, ele realmente queimou no meu coração e eu falei, gente, será que a gente consegue? E foi muito rápido. E hoje está aqui, já se tornando, já está nascendo nosso filho. Uhum. E eu tenho convicção de que vai abençoar tantas famílias que desejam também ouvir e ser vozes, serem ouvidas. A ideia realmente é ressignificar tudo aquilo que trouxe um dia talvez dores, falta de informação. Essa é a ideia que a gente quer levar para todo o público que queiram nos ouvir. E, por favor, gente, nos ouçam, tá? Porque completo, Porque tem algumas pessoas que dizem que não escutam podcast completo. Para, Eu sou a pessoa que divide os podcasts de algumas pessoas em 3 partes. E daí, tudo bem, façam. Mas o importante é a gente ouvir e ser ministrado por isso. É a rotina da mãe atípica. Não tem jeito de ouvir uma hora de podcast assim. Não tem jeito. É porque, ela começou aí, menino, leva a menina pra escola. Aí você não lembra mais. Você não lembra, E assim, são coisas simples, Até TDAH, aquele devocional do Café com Deus Pai. Gente, é um minuto. Eu tenho que voltar toda vez, porque eu esqueci o que ele falou lá no início. Porque enquanto isso, a Maria já bateu na Helena, a Helena já brigou com a Maria, aquele rolo no carro. Mas é a vida que segue, eu acho que a gente é forte e consegue. Sim.
Ju, você hoje tem um papel ativo na busca pela inclusão de pessoas com necessidades específicas, que começou a partir da sua experiência como mãe. E eu também posso falar que eu já fui impactada por uma dessas ações, né? Então, eu cheguei aqui a conhecer as duas a partir de um acolhimento em uma dessas ações de inclusão. Em um momento que eu estava extremamente fragilizada e que o apoio fez total diferença. Eu posso dizer que virou mesmo uma chavinha ali para mim, para que eu conseguisse seguir com todas as mudanças, todos os desafios da minha rotina de mãe atípica num cenário novo e tudo mais, né? Mas conta pra gente um pouquinho sobre esse despertar em você para se tornar ativa nesse processo de inclusão. Isso aconteceu há 10 anos atrás, né? Eu nunca imaginei que eu estaria falando sobre inclusão. Eu sou cerimonialista, estou finalizando uma carreira agora já há 20 anos, então o nosso mundo era totalmente diferente, né? Você trabalha com sonhos, com noivas, com projetos, com casamento, com início de famílias, histórias. Porém, nessas famílias nascem crianças atípicas, mas era uma realidade totalmente distante de mim, porque eu não era essa mãe. E Maria chegou na minha vida, né? A Maria tem trissomia do 21, ela tem 10 anos hoje, cardiopata, passou por 4 cirurgias cardíacas, né? 4 cirurgias cardíacas, agora uma recente. E Maria, eu posso dizer que o ressignificar de poder fazer isso pelas outras pessoas começou nela. Quando você recebe um diagnóstico, na verdade, no meu caso, eu nem recebi, ela nasceu e eu tive a convicção de quem ela era ali naquele momento, você fica um pouco sem chão, até porque ninguém está preparado para aquilo que não é normal, entre aspas, por aquilo que não é comum entre a sociedade, né? Tudo aquilo que foge ao padrão da normalidade é o anormal e a gente desconhece isso. Então, eu não tinha ninguém na família com trissomia. Para quem não sabe, trissomia é o nome científico que a gente dá, né, no cromossomo 21, onde ele triplica ali na divisão dos gametas das células, mas é mais conhecido chamado por síndrome de Down, mas é um conceito que a gente está tentando desmistificar, porque Down, em inglês, ele é para baixo, caído, né? E a gente quer mostrar que as pessoas com a trissomia, elas são capazes de chegar em qualquer lugar que elas quiserem. Elas só têm que ter um tempinho a mais do que as outras que não têm nenhuma dificuldade. Mas o normal, as pessoas têm dificuldade, só que não é tão, né, nítido assim. Só retificando que de Down, a Maria não tem nada. Nada. Pra baixo, ela da galera, ela é a mais pra cima. Né? Então, era uma realidade muito distante de mim, que eu não tinha o conhecimento. Quando trouxeram Maria pra mim no quarto, e eles têm, né, uma protusão da língua um pouquinho para fora, não é porque a língua é grande, mas é porque é flácida e eles têm esse palato muito raso, então não consegue um local para descansar essa língua. Então a maioria fica com a linguinha para fora. E eu olhei para ela, como eu já era mãe da Sofia, e eu falei, gente, tem alguma coisa diferente nessa criança, porque ela não fechava a boquinha, né, a linguinha sempre ficava para fora. E naquele momento eu posso dizer, e eu tenho convicção disso, que foi o Espírito Santo que falou no meu coração. Essa única palavra, ela é Down. E eu fui remetida, porque eu tenho muita memória fotográfica, aos meus anos de ensino, de 2º grau, onde a gente estudava sobre, em biologia, azinha, azão, aqueles negócios todos. E eu lembrava exatamente até onde eu tinha visto no livro sobre síndrome de Down, que lá estava conhecida como mongóis. E eu fiquei assustada na hora e o Espírito Santo falou, ela é Down. Aí eu joguei e falei assim pra minha cunhada que tava no quarto, eu falei assim, Sara, ela é Down. Aí a Sara olhou pra mim e falou assim, não, ela não é. A nossa família tem o olhinho puxado, não sei o que, aquela coisa, né? E eu olhei e falei, não, ela é Down. Mas da onde tirar isso? Por isso que eu te falo, eu não tinha parentes, eu não tinha pessoas próximas, e eu fui arremetida lá. E aí, naquele momento, veio uma angústia, porque no livro dizia, eles são mongoloides, eles não avançam. A expectativa de vida era 18 anos no máximo. Hoje a gente tem pessoas com a trissomia que já estão nos 76 anos. Mudou, melhorou, porque o conhecimento liberta esses diagnósticos também, né? E aí foi aquele contexto todo de luto, de busca, de não saber o que ia fazer. E eu só pensava assim, ela não vai andar, não vai falar, ela vai ser um mongol.
Era isso que vinha na minha cabeça, né? E isso tudo foi passado, tem um exame chamado cariótipo que a gente faz para depois detectar realmente a trissomia, porque são 3 classes dentro da trissomia do 21. E eu falei, não, gente, eu preciso entender sobre isso. E eu fui acolhida por uma associação de mães hoje ativa, no qual eu também faço parte, chamada Mais 21. E essa associação eu conheci através... Gente, é tanta conexão de uma pessoa que também tinha tido um filho com Down e também tinha sido acolhido nessa associação. E essas pessoas chegaram até mim e me ligaram. Olha, você recebeu um presente, acalma seu coração. Pessoas que não eram do cunho de religioso, não eram da igreja, nada. E aí foram até a minha casa. Eu olhava para ela, sabia que era, vi os filhos dela, comecei a seguir todo mundo na internet, comecei a seguir a associação, comecei a pesquisar tudo sobre a trissomia, ler tudo que eu pude naquele momento, nesse tempo dos 45 dias. E para minha surpresa, a Maria não tinha só a trissomia, ela tinha uma cardiopatia muito grave, que eu tinha exatamente 4 meses para conseguir uma cirurgia cardíaca para que ela pudesse viver. Então, naquele momento, eu fui impactada pelo peso da notícia e eu esqueci completamente um diagnóstico. O meu diagnóstico mais relevante naquele momento era salvar minha filha. Não importava se ela ia andar, falar ou sentar. O importante para mim naquele momento é que ela sobrevivesse. E essas pessoas chegaram até mim, trouxeram caminhos, que foi onde que eu conheci o Dr. Carlos César, informações, me acolheram, mostraram a realidade dos filhos dela e me desmistificaram naquele momento o que eu achava que era o fim do mundo, mas que era só um outro caminho, um início de uma outra história. E avancei nisso e fui atrás, cirurgia, tudo aconteceu, pá. E aí um dia eu tava muito down, muito triste, eu falei, gente, eu me sentia uma mãe assim, eu não tive dores, digamos, sabe? Eu não tive que enterrar o luto naquele momento. O meu enterrar foi muito rápido, eu não vivenciei, eu não fiquei ruminando, e agora o que vai ser? O que acontece com muitas mães. Sim. Mas eu precisava dar um passo à frente, eu precisava entender e eu tinha que fazer alguma coisa por outras pessoas. E aí eu me lembro que eu liguei para André e falei assim, André, eu tô muito mal, eu preciso ajudar as pessoas também, e eu não sei como fazer, porque me sinto impotente, financeiramente a gente estava numa vida muito difícil, tanta coisa acontece quando a gente recebe, né, um diagnóstico. E aí a André virou para mim e falou assim, você não precisa fazer nada, você só vai multiplicar aquilo que você já recebeu. E essa palavra e essa frase queimou no meu coração. E aí eu comecei a ajudar outras mães com informações, o que fazer, para onde ir. O filho nascia com cardiopatia, a gente já corria, tentava eliminar, já apresentava ela para o Dr. Carlos, enfim. A gente criou um vínculo, uma rede de apoio. Hoje eu falo que eu tenho 10 crianças que eu sou mãe de coração, que são crianças que, através da minha vida, as mães despertaram e foram buscar uma cirurgia mais efetiva em outro lugar, né, em outra cidade, porque aqui Goiânia, infelizmente, não tem um suporte para cardiopatia infantil, principalmente nas trissomias, nas crianças com necessidades específicas, né? Então, tudo isso é muito relevante. E aí passou e nasceu, e aí eu comecei a olhar e comecei a ter empatia, porque a nossa realidade, Eric, que você vai poder atestar e dizer isso, nós somos outras mulheres depois dos nossos filhos. Porque antes deles, a gente não tinha tanta empatia com as pessoas com necessidades específicas. Às vezes você passava por uma pessoa cadeirante e não tinha um despertar de voltar e falar, o senhor está precisando de alguma coisa? Só um respeito. A gente tinha um respeito, respeitava, não falava mal, mas você também não tinha iniciativas para fazer com que essa pessoa chegar nele. Você precisa de alguma coisa? Elas ficam quase que invisíveis, né? Assim, ninguém atrapalha, mas também não tem ninguém ajudando. Ninguém ajudando. Né? E eu comecei a perceber todo esse movimento, né? Principalmente dentro da igreja. Porque a minha filha era uma criança que precisava de acesso. Ela não ia compreender as lições do Domingo Kids dentro das salas, no linguajar que a professora entrega. Porque é fato, não existe a inclusão verdadeira do jeito que a gente sonha, do jeito que é estabelecido por lei. Isso aí é fato, entende? Então eles passam pano ali, botam o menino, aprendeu e pronto, acabou. Então é esse olhar de mãe
que me fez enxergar a necessidade da minha filha e daquilo que eu queria que ela fosse, daquilo que eu queria, que eu julgo importante, para que ela aprendesse que é sim os princípios do Senhor, aprender quem ela é em Cristo, aprender que esse diagnóstico não vai limitar o que ela vai ser no futuro, que nada vai pará-la a não ser ela mesma. E aí eu comecei a ver e falei, gente, eu preciso me despertar para isso. E acordei e falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi quando eu apresentei um projeto dentro da igreja para inclusão das crianças com necessidades específicas dentro do departamento, onde lá eu consegui, e me sinto realizada, colocar uma pessoa que a gente chama de AT, né, um apoio, um acesso para cada uma das crianças, com uma lição adaptada, onde elas conseguem entender aquilo que está sendo proposto. E mais do que isso, né, fazer parte daquilo que elas têm direito, que é sentar à mesa, é brincar, é correr, é pular, é jogar. Então, o nosso olhar foi culminante nisso. E a partir disso, a minha, digamos assim, a minha luta é desmistificar o olhar da sociedade, principalmente dentro da igreja, do acolhimento. Né? Então eu quero que as pessoas olhem para as mães quando chegam ali sem saber o que fazer, com os filhos correndo para um lado e para o outro, e a gente entende, quando vocês desceram aquele dia que eu olhei para você e falei assim, tá chegando um coração azul para mim. Então é muito nítido hoje o que eu vivo, porque é muito perceptivo, mas é o olhar. Eu tenho propriedade para julgar a sua dor, porque a nossa dor é a mesma. Sim. A gente só muda um CID. As nossas lutas são as mesmas. O processo de cada filho é o mesmo? É o mesmo. Só muda o sexo? Não muda nada. Então, assim, por isso que a gente precisa, né, trazer essas informações, e o ressignificar é justamente para isso. Para levar o conhecimento de que não é um bicho de 7 cabeças, não existe dificuldade para você incluir pessoas com necessidades específicas dentro da igreja, que a acessibilidade de tátil, de equipamentos, de elevadores, de abafadores, coisas assim, materiais, digamos, corrimão, enfim, coisas que é necessário para que as pessoas possam ter essa mobilidade de ir e vir. Ela é importante? Mas a acessibilidade atitudinal é mais. E essa que eu prego, essa que eu ministro, essa que eu tento impor em todos os lugares que eu vou. Porque a sua atitude pode mudar a vida de alguém. Assim como mudou a minha, né? Querendo ou não, eu falo, Andréia foi uma pessoa usada por Deus. Por uma frase que ela me falou, uma frase, apenas, você não precisa fazer nada. Só multiplica o que a gente fez por você. E isso é o que a gente sonha dentro do projeto Incluir, né? Hoje, ali onde a gente está atuante com as crianças e com os adultos que chegam, mas o ressignificar, ele veio para dar asas, né? E voz àquilo que a gente sonha, às vezes a gente não consegue completar e fazer ali dentro, porque é uma mudança de chave. Não somente lá dentro, né? A gente chegar a vários lugares sem sair de casa, vamos supor, sem sair daqui de dentro, porque às vezes a gente fica muito assim, como você mesmo falou no início, eu só vou conseguir falar da minha dor, falar que as mães podem ressignificar, falar que deve sair do luto, todos os processos, se eu for numa palestra, se eu viajar e ter que ir a uma administração, se eu ter que ir a alguma igreja e tal. E esse podcast, ele foi criado justamente para isso. Para quê? Tem pessoas que nos seguem hoje, que são de outros estados, que não frequentam igreja, mas que é uma mãe atípica, que começou a ver as nossas publicações, e a gente, poxa, e aí, o que a gente vai ajudar? Como que a gente pode... Às vezes, muitas das vezes a gente conversa muito lá nas nossas reuniões, que a maioria das mães, elas só querem conversar. Às vezes elas não querem nem que a gente diga assim, seu filho vai falar, seu filho vai entender lá na salinha. Não, a mãe só quer conversar. Por quê? Porque ela tá muito terapia, muito médico, muito trabalho, muito alimentar, que tem o processo, né, das nossas crianças, a maioria tem seletividade alimentar. Então, assim, às vezes a mãe faz uma coisa para um filho e não é o mesmo para outro filho. Então, tá muito nesse automático. Tem a família, tem esposo, tem escola, tem também o lado profissional.
E aí, às vezes, ela só quer sentar e falar assim, gente, eu só tô cansada. Ser ouvida, né? Só ser ouvida, ser vista. É muito comum, a gente falou bastante, né, sobre esse processo do luto. É muito comum, nesse momento, a gente não saber para onde ir. Porque você tá ainda lidando com uma quebra de expectativa que uma mãe gera, né? Às vezes, não só ali naquele período de gestação mesmo, mas a vida inteira. Querendo ou não, a gente despedaça expectativas, e eu gosto muito dessa imagem da gente ter de despedaçar mesmo, de desconstruir, mas não porque ela não vai acontecer, mas porque eu tenho que reconstruir de um formato diferente, né? Daquele que eu tava esperando. Então, esse processo em que a gente fica perdido, que a gente não sabe para onde ir, é onde você precisa ter alguma informação. Porque o que vai fazer a gente ressignificar nesse momento? É você dar o primeiro passo para você sair daquela lamentação. E não é fácil, não é simples, porque depende de muitas coisas, de informação, de apoio, de rede mesmo de apoio, de outras pessoas que não fiquem questionando, né? Quando a gente recebeu o mesmo diagnóstico, né, do meu filho, era muito comum. Eu ouvi isso de um médico. Ele falou assim pra mim, não, mas à medida que ele cresce, isso passa. Sabe? Então, e era um médico, assim, que eu gosto muito, que a gente tinha muita confiança e que você sabe que não é assim. Então, você precisa ter meios para que você seja ouvida, que você seja vista e direcionada. Às vezes, o que te mantém naquele processo de luto é uma depressão. Você precisa de apoio médico mesmo. Não, e essa questão que eu falo, até nas palestras, às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, Ju, é forte o que você diz, mas é a verdade. Você gesta, né? Você tem uma gestação de 9 meses de uma criança que você julgou normal, não é? Quando a gente vai fazer todos os exames, as ultrassons morfológicas, tudo. Primeira coisa que a gente pergunta, tem o olhinho? Tem o nariz? Tem todos os dedos do pé e da mão? Não é? A gente sempre teve essa preocupação se o filho ia nascer com faltando algum pedacinho ou alguma coisa. O coração tá no lugar, tá tudo certinho? Tá. Só que a gente idealiza isso porque a gente vem de uma sociedade vulgarmente dita normal, onde é o belo, onde é o bonito, onde, entende? O comportar, o certinho, esse que é o parâmetro, esse que é o legal. Né? É uma sociedade imposta para uma caixinha. Então, criança também não pode ser a criança do movimento, ela tem que estar na caixinha. Então, isso é conflitante. E aí, quando você... E não é maldade, às vezes as pessoas também não conhecem, foi lá desde os primórdios, né? E aí você recebe um diagnóstico, você recebe uma criança aparentemente, no meu caso, diferente das outras, olhinho puxadinho, né, linguinha mais protusa, nessa questão toda, você automaticamente enterra o bebê normal. E esse enterrar esse bebê, ele tem um tempo, ele tem um luto. Algumas pessoas têm capacidade de passar por esse luto muito mais rápido, outras não. Porque você tem que desconstruir, enterrar, velar, enterrar aquele bebê e olhar para o outro que está olhando para você e falar, mãe, eu tô aqui, eu preciso de você. Então, nasceu. Então, você começa a entender e amar essa criança. Ju, como é que para você foi rápido? Porque eu tinha um outro diagnóstico que brigava, que era a vida. Então, eu não tinha escolha. Ressignificou, né? Eu não tinha escolha. Eu falo que Deus começou a ressignificar lá dentro daquele quarto. Porque eu iria ficar lamentando com uma criança que o mundo estava dizendo que não ia andar, não ia falar, ia ser um mongolóide igual nos livros de antigamente, parada, estacionada, ou eu precisava me mover. Para levar minha filha para o melhor lugar que eu podia naquele momento para ser operada, para que ela vivesse. Entende? Então, esse luto depende muito do que tem para a mãe naquele momento. Às vezes, a mãe recebe o diagnóstico ali, ela tá sem emprego, ela tá sem casa, o marido abandonou, ela tá passando necessidade, ela tem a cobrança de uma sociedade, ela tem a cobrança dos outros filhos que perdem a atenção, porque é isso que acontece com a gente. Porque eu sou mãe típica e atípica, né? Eu tenho filha de 17 anos, a outra de 5 e Maria de 10. Então, são 3 extremos. Então, eu passei por lutos também e eu passei por muito ressignificar nesse processo. Então, a gente precisa sempre ter essa questão da mudança de olhar. É olhar para o próximo e antes de julgar, você tentar entender a dor dessa pessoa. Por que ela não consegue sair do luto? Vem cá, vamos conversar? As mães chegam ali, elas não estão só cansadas, Pan, elas estão sobrecarregadas.
Por quê? Porque estão pegando tarefas que às vezes Nem não é dela, são né? delas. Entende? A gente é casado, e os homens, a cada dia que passa, quando chega um diagnóstico, eles não têm muita maturidade para enfrentar isso. Eu já tenho, assim, muitos pais de crianças atípicas que abandonaram, e eu fui tentar entender por que abandonaram os seus lares. Por quê? Porque são machões demais, porque era o filho dos sonhos, o filho que ele projetou todas as expectativas dele próprio na criança. Ah, eu vou ter um filho homem que ele vai ser jogador de futebol, porque ele é frustrado porque ele não foi jogador de futebol. Sim. E é Esse muito é um grande interessante, problema. porque provavelmente nenhum filho vai cumprir a expectativa que você criou, Nem típico o ou típico atípico. Justo, entende? São raras exceções. Raro o médico que é médico e seus filhos queiram fazer medicina. Sim. Entende? Por exemplo, eu, cerimonialista, trabalho com eventos o tempo todo. No início, minha filha vai querer fazer. Nossa, ela foi no primeiro evento comigo, falou pra mim, pelo amor de Deus, você é louca. Isso aqui é um trabalho de doido. Entende? Aquela agitação, aquela loucura, ela ficou assustadíssima. E eu sonhando, falei, ela vai querer seguir minha carreira. Não, né? Não vai seguir. Então, justamente... São frustrações que são externalizadas nos filhos por conta de um diagnóstico. Só que, na verdade, não é um erro, né? E é o que a gente mais vive. É o que mais a gente recebe na igreja. Hoje a gente fala aqui não só das famílias atípicas, né? Mas eu queria entender o que na sua visão, Ju, quais são as chaves que você acredita que as famílias típicas precisam virar nesse momento? Uau! Eu teceria aqui um TCC. Sério. De verdade. Mas aí, aonde eu seria muito redundante se eu não ponderasse, né? Porque a gente também não pode julgar. A maioria das famílias típicas são famílias também desinformadas. São famílias que estão nessa sociedade da caixinha, que aprenderam a ser assim, em que os filhos são normais, e os filhos, né, vulgos normais, são confortáveis, não é com ela, não é comigo. Então, ela não tem essa empatia. Principalmente dentro do autismo, eu vou te falar. Porque quando a criança tem características, né, é uma criança com deficiência intelectual, ou tem a trissomia, ou é cadeirante, enfim, as pessoas já olham e falam, ela tem um probleminha. Gente, o que eu mais escuto é isso. Qual que é o probleminha dela mesmo? Falei, dela nenhum, o senhor tem algum? E probleminha. Então assim, eu já comecei a entender mais isso, então pra mim já é mais leve. Mas o que acontece, Érica, e eu não posso julgar essas famílias, realmente a falta de informação, eu penso. E o respeito, sabe? Eu acho que as pessoas perderam um pouco do respeito, perderam um pouco do amor, né? Na palavra diz que no final dos tempos esse amor iria esfriar. E eu penso que tudo isso é cumprimento daquilo que está escrito. Sabe, as pessoas perderam a sensibilidade de se colocar no lugar do próximo, de sempre estar perguntando, Jesus faria isso com essa criança? Será que eu posso olhar para ela desse jeito? Sabe, na escola da Mariá, eu posso te falar, e eu vou te falar assim, não é com dor, há algum tempo atrás isso me pesou. Mariá nunca foi convidada para nenhuma festa de aniversário dos amigos típicos. Festa de pijama, visitar, brincar na casa. O Theo também nunca foi chamado para ir para casa de ninguém. O sonho da vida dele é ele ir para casa de um amigo. Então pronto, vai lá para casa. Vou fazer festa de pijama em casa. Todo mundo. E aí é justamente essa rede de apoio que acontece. Por que querendo ou não, a gente é obrigada a se segregar? Por isso. Por que eu vou chamar para a festa um menino com autismo nível 3? Vai quebrar tudo, ele vai estragar tudo, porque é essa mentalidade. TOD, trissomia, sabe? Eu fui a mãe que vi isso acontecer dentro da igreja, de todas as meninas estarem ao lado da Mariá e ela bobinha lá no meio e as meninas nem olhavam para ela. Sabe quando começaram a olhar para ela? Quando o propósito que o Senhor tinha na vida dela começou a aflorar. E o diagnóstico, ele começou a não fazer tanto pertencimento, porque ela começou a ir até as pessoas e orar. Entender. Ir até as pessoas e abraçar.
E aí ela começou a ser respeitada. E aí o povo, as próprias meninas falam, o abraço da Maria é diferente. Sabe por quê, Érica? Porque é genuíno. A criança com a trissomia, ela não tem a maldade que um adulto tem. A criança com diagnóstico, ela não tem a maldade do autismo que o adulto tem. Entendeu? Ele tá num mundo tão além daquilo. Eu falo, ele tá numa ala tão superior àquela mediocridade que a sociedade impõe, que ele esquece quem ele é ali e tá tudo bem. Por que eu vou falar dos nossos filhos? Maria e Theo dão tão certo. Esses dias eu estava folheando em São Paulo, folheando o celular e vendo foto. Me deparei com a foto do Theo com a Bíblia na mão, sentado na escadinha lá da igreja, e a Maria do lado. Gente, aquela foto fala tudo. São os improváveis, os incompreendidos, entende? Então é por isso que a gente tem que fazer essas conexões, te falei. A gente tem que ir pro shopping, tem que botar os meninos junto, igual eu falo. Sim. Maria precisa ter outras amigas com a trissomia também, para ela se perceber. E ela já se percebe, ela sabe que ela é diferente, né? Em termos de característica, ela não vai acompanhar as amiguinhas. E eu comecei a impor isso dentro da escola. A conversar com as mães e falar com as mães, pedir para dar palestra na escola, justamente para desmistificar isso, porque dentro da escola da Maria, o povo não sabe o que é trissomia e o que é autismo. As crianças não sabem, né? As crianças, esse tempo atrás, eu buscava na escola, a menininha cutucou a mãe, mãe, essa é minha amiguinha, é a Maria, né? E a mãe tava andando, e eu só escutando, ela é autista? Aí eu fiquei assim, falei, gente, eu falo ou não falo? Aí eu vou falar. Eu falei assim, oi amor, tudo bem? Deixa a tia te explicar. A Maria, ela tem trissomia do 21. Sabe o que é isso? É a síndrome de Down. Tá vendo que o olhinho dela é diferente? E deu uma aula, né? Quando eu virei, e tipo, nada se fosse autista também, não tem problema nenhum. Mas é porque elas não sabem diferenciar. Sim, são e características aí elas diferentes, não né? generalizam e julgam errado, né? Erroneamente. Porque a gente tem graus dentro do autismo, 1, 2, 3, dentro da trissomia, não existe isso. Enfim, e aí a mãe toda sem graça, morrendo de vergonha, virou pra mim e falou assim, ai, a gente tenta explicar pra ela, mas ela não compreende e tal, não sei o quê. Mas não é. É a mãe também que não pegou um livro e falou, olha, tá vendo o menininho? Ele usa um cordãozinho de identificação, sabe por quê? Porque ele tem dificuldade com algumas coisas. Às vezes ele vai demorar mais pra falar e falar, mas não tem isso. Não é aberto, né? Eu tive uma experiência com uma mãe típica. Maria tinha 2 anos de idade, morava num prédio e tinha que descer para brincar, né? Que as crianças brincavam. E essa mulher tinha, assim, uma menininha, a amiga... Não era amiga, brincava lá no prédio. Maria era pequenininha, tinha nem conseguido andar direito. E ela gostava de brincar com umas pedrinhas. E a menininha chegou e foi brincar com ela. E eu de longe, assim, a Sofia brincando na piscina, eu de longe lá só olhando. Aí me chega a mãe, ela uma pessoa obesa, me chegou... Eu vou falar do obesa porque vocês vão entender o porquê. E nada contra os obesos também, tá? E aí ela chegou na Maria e falou assim, filha, não brinca com essa criança. E eu lá do outro lado, a mulher não sabia que eu era mãe. Eu fiquei escutando. Aí a menina, por quê, mãe? Ela é minha amiga. Aí a mãe pegou e falou assim, não, porque ela é doente. Meu Deus. E durante muito tempo achou-se que a trissomia, a síndrome de Down pegava. Eu tive crianças dentro da igreja que quando a Maria colocava a mão, a menina limpava. Eu vi isso. Você imagina e a dor. gente fala disso achando que tá lá distante, né? Não tá, não do seu lado, tá batendo na sua porta. E assim, não é de 20 anos atrás que a gente tá falando. Estamos falando de agora. Entende? E eu me lembro que eu me levantei numa ira, porque eu não era essa pessoa de hoje. Plena, calma. Era a mãe leoa. Eu era a mãe louca, né? Que achei o cúmulo daquilo. E eu cheguei nela e falei assim, o que você disse? Já começo batendo na mulher, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, não, tu disse que não é pra brincar, porque essa criança é doente. Essa criança é minha filha. E deixa eu te falar, ela não é doente. Se você não conhece sobre a trissomia, né, a síndrome de Down, então vai estudar antes de você falar alguma coisa. Agora eu quero te falar uma coisa. Eu não aguentei, né? Errei, né? Virei pra ela e falei, eu vou te falar uma coisa. Agora a senhora precisa se cuidar, porque a senhora é obesa. Sabia que a obesidade é doença? E mata? E sua filha também. Aí já fiz errado também. Mas a gente é levado a uns extremos, às vezes, por isso. Porque não era só a falta de empatia daquela mulher.
Era uma maldade. Entende? Porque a gente vai se deparar com isso. A gente vai ter pessoas que não têm conhecimento, não têm informação, que não compensa você bater de frente e nem julgar porque ela realmente não tem, e outras que querem ser más. Porque se acham superiores. Entende? E é por isso, exatamente por conta dessas situações, que nós acabamos colocando as crianças dentro de casa, e aí a criança não vai no mercado porque todo mundo olha feio, porque ela corre no corredor, ou porque ela... Nós ficamos, assim, muito tempo dentro de casa para poupar as crianças daquilo que pode ser maldade de quem não tem conhecimento. E aí é o erro. Exato. Porque aí não tem como levar conhecimento desse jeito. Macro cuidado, né? Mas a gente não pode. Muita... Aí onde que entra tudo isso? É tirar a criança da bolha. É tirar a criança da caixinha. E quando ela mesma se colocar onde ela quer estar. Entende? Então eu tive esses insights porque eu falei, Maria, ela vai ser uma pessoa que as pessoas tenham orgulho dela, de quem ela é, não por mim, mas quem ela é. Então, 3 anos, passeio de escola, filha, ia no ônibus sozinha, eu só dava tchau. Sabe por quê, Érica? Porque a gente não é eterna. Exatamente. Nós não vamos ficar aqui para semente. E os nossos filhos vão ficar. E se eles não se empoderarem de quem eles são, de que eles são capazes e que eles podem todas as coisas, eles não vão sair da caixinha. A gente não vai proteger para sempre. Então eu sou a favor, sim, tem que mandar para escola. Ah, a professora mandou voltar para casa. O que eu mais escuto é isso. Ah, eu levei pro CME e a tia mandou buscar meia hora. Eu falei, eu não buscava. Não buscava? Por quê? Por que o menino fez? Ah, o menino gritou. Ah, para, gente. O problema é que as mães estão tão sobrecarregadas, tão cansadas de levar a pancada, que não quer batalhar mais. Então, eu acho que o nosso papel, o nosso ressignificar é justamente para dar uma sacudida nas mães atípicas e típicas e falar, olha, a maternidade é difícil, independente de diagnóstico ou não. Então, se você é uma mãe típica e conhece alguma mãe atípica, exerça aquilo que Deus mandou você exercer, sabe? Vai lá na casa da sua vizinha, bate ali na porta e fala, fulana, posso lavar suas vasilhas? Tá precisando de ajuda? Isso é o normal, gente, é uma rede de apoio quando a gente tá grávida, quando o bebê nasce, pelo amor de Deus, quantas vezes eu orei pra Deus, falei, gente do céu, alguém vem aqui na minha casa, sacudi a Helena, porque não parava de chorar a noite inteira, sabe? Esse é o problema. A gente tá tão automático e esquece do próximo, e às vezes a sua vizinha tá morrendo, acabou de receber um diagnóstico e você não tem coragem de ir lá. Então, a gente precisa ser ousada. Tem que levar menino pro supermercado, sim. Correu, gritou, parou, olhou, falou assim, gritou. E aí, qual o problema? Eu acho que é isso que a gente precisa se impor mais, até para que as pessoas respeitem, né? Esses dias mesmo eu andando com a Maria, e a Maria mexe em tudo, né? Tudo, e ela quer levar tudo no carrinho. Eu falei, filha, eu vou ficar rica, né? Vou saltar um pré, um banco aqui. E aí, filha, não pode, não sei o quê. Aí uma pessoa do lado fica olhando assim pra ela. Aí eles encaram, né? Pra tentar descobrir que ela é. O que ela é. E a Maria, toda simpática, virou pra pessoa e falou assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, ela fala? Eu acho, né? Ela falei, falou. olha, ela fala. Sabe? Ela fala, aí tem coisas que você nem paga o preço, mas é deixar eles terem essas experiências, sabe? É levar para o cinema, deixar sentadinho com os amigos na frente e a gente ficar atrás, porque eles precisam se sentir que eles são capazes, ter confiança. A gente precisa, é isso que as mães também precisam entender. Eu levei um tempo a entender isso, né? De que quanto mais expostos eles estiverem a essas situações, mais eles vão aprender a lidar com elas, né? Não adianta, de repente, você falar assim, hoje eu vou com a criança no cinema, ela nunca foi, é a primeira vez, vai ser diferente. É normal. Como seria com uma criança típica. Qualquer criança vai ser assim, né? Entendeu? Eu já tive muitos momentos de que eu levava o Theo no supermercado, era muito difícil. Hoje, eu não tenho outra opção. Vamos nós 3 no supermercado, a todas as idas ao supermercado. Tranquilamente. Mas já foi difícil. Porque hoje a gente tá acostumado, faz parte da nossa rotina. Exatamente. E eles gostam de rotina. Eles precisam da rotina. Eles entendem que eles têm horário para todas as coisas, né? E a gente fica muito no automático. E eu entendo, é muita coisa. A gente exerce muitos papéis. É trabalho, tem que ajudar em casa, é marido, é os outros filhos, é limpeza da casa, é sua profissão, enfim. É N fatores, né? Que às vezes nos deixam sobrecarregadas.
mas eu aprendi a ressignificar. Eu aprendi a colocar prioridade em algumas coisas, né? Quando a gente definiu fazer isso, eu falei, vamos embora. Vamos, pode tal hora? Tem evento amanhã, porque ainda tô cumprindo uma agenda esse ano, né? Falei, vamos embora, sabe? Antes, talvez não conseguiria estar aqui. Porque tava tão me doando para aquilo que eu tinha que fazer amanhã, que eu não conseguia avançar, entende? Hoje foi muito bacana. Eu vindo pra cá e falei, gente, quem diria o quanto eu evoluí? Há anos atrás eu não teria essa coragem, sabe? A cabeça fica flutuando e tem que fazer, e tem que acontecer, não pode dar nada errado no evento. Eu não fazia nada. Fora que são 2 pesos, sim, né? Maria saiu de uma cirurgia, então ela tem que estar com a Maria por enquanto ali, tempo. Olhando todo o tempo. Tem evento amanhã, então assim, são pesos que hoje pra ela foi leve. Foi. E aí olha, tô numa situação já há 38 dias, 37 dias, sentada numa poltrona. Maria não pode virar de lado e eu tenho que vigiar qualquer movimento dela. Eu tenho não pode baixar. Não pode baixar, então eu tô sentada. É mutante, eu até brinquei hoje. Falei, gente, é coisa... Então, a gente tá mal dormindo, não tá dormindo, não tá se alimentando direito. Mas isso, antigamente, era um peso. Que aí você acaba descontando na casa, nos outros filhos, no marido, você não tem paciência, aquele estresse, né? Sim. E hoje não. Hoje eu já entendi que é prioridades. Tem coisas que você tem que empurrar o lixinho debaixo do tapete. Quando der certo, você vai lá e organiza, sabe? Então, são pesos que eu aprendi a tirar dos meus ombros. Sabe? Antes, Érica chegava dos eventos 4, 5 horas da manhã e lavava vasilha. Louca. No 12. Pra quê? Hoje, olha, eu lavo, não vou lavar. Vou morrer, a gente estava conversando sobre isso esses dias, né? Sobre como o seu papel ativo hoje faz com que a gente te veja ali como uma referência plena e tal, né? Porque são muitos papéis que você exerce. Então, a gente criou um quadro, né? Que é o Simples Assim. Exatamente. Para desmistificar isso. Mostrar que a supermãe... E mostrar a vida real, né? Gente, Então, a gente vai mostrar o nosso vídeo. Meu Deus do céu! Gente do céu, minha cabeça explodiu. Nossa, vocês falam demais. Espera. Posso colocar aqui. São de nada, não. São de... Roda, roda igual peão. Pula, pula, sai do chão. Congela. Que é isso? Por favor, me ajuda. Gira, gira. Chama! Chama Deus. Chama! Chama Deus. Sou princesinha de um mundo encantado, que se transforma em blogueirinha pra incomodar. Ju, a gente viu um pouquinho da sua rotina. Agora conta pra gente, porque eu tenho certeza que muita gente pergunta assim, como é que você dá conta de tudo? E ficar plena ainda, né? Maquiada, de salto, morando na Alphaville. Eu falo, todo mundo vê né? minha foto, né? Porque todo mundo acha que cerimonialista é milionário, mas não sabe que a gente tá trabalhando na festa dos outros, né? Que aquele ali foi o outro que fez e você só tá coordenando. Só tá coordenando. Enfim, eu vou te falar uma coisa assim de coração. Eu não dou conta. Essa é a verdade. Eu aprendi a pôr debaixo do tapete algumas coisas para depois eu ir lá e desentulhar. Porque eu entendi que antes de ser mãe atípica, antes de ser esposa, antes de ser cerimonialista, antes de todas as coisas que já me caracterizaram nesse mundo, eu sou Juliana. Eu sou uma mãe. Eu sou uma mulher comum, uma filha que tem as obrigações, mas eu não preciso dar conta de tudo.
Então, hoje, eu consigo estar ali presente porque eu priorizei algumas coisas. Eu tenho priorizado aquilo que é eterno, aquilo que eu posso mudar no coração das pessoas, aquilo que eu posso mudar a mentalidade das pessoas, como eu fiz durante esses 20 anos dentro das festas de casamento, né? As minhas noivas plenas e eu surtando por elas. Hoje, já não é dia mais de eu surtar. Hoje é dia de eu ficar plena, entende? E poder ajudar as mães que estão surtando. Então, meu papel hoje, aquilo que eu acredito, que eu posso e o propósito pelo qual o Senhor me colocou no meu coração é justamente isso. A gente nunca vai dar conta. Eu não dou conta. Mas eu aprendi a delegar e aprendi a dividir, colocar em responsabilidades, né? Dentro dos nossos projetos, dentro da minha própria casa também. A Pâmela tá ali mais perto de mim e eu tenho visto, e foi quando a gente dá um cheque mesmo para nós mesmos. Por quê? Porque não existe nenhum dinheiro que paga a nossa saúde mental. Então hoje eu sou a pessoa equilibrada que a casa tá o caos, os meninos tá gritando, o cachorro, que arrumei gato ainda, louca, ainda tem gato e peixe. Tenham gato, gente. Tenham gato, sério. Mas eu consigo no meio desse caos todo me encontrar. Pegar minha xícara de café, sentar e desligar. E falar, não, agora é meu momento e vou tomar o meu café. E quando der certo, eu lavo tudo isso, eu arrumo tudo isso. E aí depois vem um renovo, porque o descansar, ele faz parte, Érica. Ele é um mandamento. A gente precisa aprender a descansar. E é descansar não só o físico, a mente também. Né, a gente tem que fazer coisas. Eu amo quando eu vejo tu postando que você tá debaixo das árvores lendo, sabe? Eu falo, ela entendeu. E é sobre isso. A Pan também, quando dá as loucuras dela e bota os rock pesados que ela gosta, eu sei e respeito e sei que isso faz bem pra ela, né? Então, a gente precisa se encontrar, a gente precisa achar dentro de nós. Não se cobrar tanto, né? Sabe? A cobrança já foi. Eu falo, eu fui durante muitos anos a cerimonialista. A pessoa que precisa ser daquele jeito. Tudo tem que funcionar, todas as engrenagens, são mais de 20 fornecedores dentro de um evento, que eles têm que andar todos iguais, na conformidade, para que tudo saia perfeito. E isso nos requer uma postura pesada. Então as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, você tem cara de brava. Gente, não sou, né? Só tem cara de rica, adoro. Pensando isso, né? Recebo a casa no Alphaville, a cara, tá tudo mais. Mas, na verdade, é que você pode, todas nós podemos nos descobrir e achar que a gente pode ir andar uma milha a mais. E tá tudo bem, é só fazer ficar leve. E a gente tá aqui pra ajudar. E tem, assim, muitas mães que estão sobrecarregadas por falta de apoio, por falta de recurso, mas tem outras que estão sobrecarregadas por querer abraçar tudo. E mesmo que elas tenham alguém que queira ajudar, fica talvez naquele preciosismo, né? Não tem que ser feito desse jeito, e aí eu não tô acompanhando, eu não sei se vai ser exatamente do jeito que eu queria, que acaba não soltando isso e não se permitindo esses intervalos, né? Eu tenho uma amiga que sempre fala pra mim, quando eu tenho essas fotos, né? Às vezes em algum lugar diferente, ela fala assim, eu acho muito bonito como você sabe aproveitar esses intervalos, sejam de 5 minutos ou de 2 dias. E é isso que faz com que a gente revigore mesmo pra voltar inteira pra nossa rotina, pras nossas crianças, entender aquilo que te nutre, aquilo que faz revigorar, né? Cada um tem um pontinho, tem uma coisa diferente. E aí vem autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, se a gente não se percebe, a gente não sabe qual é o ponto que vai elevar ali o nível da bateria para conseguir voltar para sua rotina. E né? Esse autoconhecimento é algo muito importante. A gente tem uma deturpação da nossa identidade. De todas as mazelas que colocaram em nós no passado. Então a gente tem muita dificuldade de assumir que a gente é alguma coisa. Né? Porque às vezes o pai foi rude, o pai falou que você não ia dar nada, né? A mãe falou que você ia engravidar e fugir de casa, enfim, são N fatores que faz com que essas identidades elas sejam deturpadas no processo. E aí as mães chegam, viram mães com a identidade errada, com a identidade que não está forjada.
E aí ela transfere tudo isso. É por isso que a gente tem visto tantos casos de depressão, de suicídio no meio das mães atípicas. Sim. Entende? Então, por mais acho que não vai dar conta. né? Às vezes só que aí é o tipo de coisa, você não precisa dar conta. Só faça o básico, seja constante, tenha pausas, entendeu? Tome café, beba água, fazer um exercício físico. Ai, não tem jeito, não tem como, não sei o que. Tá, peraí. E o que você faz na hora que o menino tá na terapia? Mas aí quer ficar no celular, vagando com a mente, com coisa, vendo a vida do outro. Então eu acho que a gente precisa menos celular e botar projetos em prática. Sabe? Tá acima do peso? Vamos malhar. Priorizar, sabe? Né? Todo mês tá no hospital com pedra no rim? Meu caso, vai beber água. Tô bebendo, gente. Entende? Vou melhorar. Mas é isso, é um autoconhecimento e entender que nós somos feitas para algum propósito e na hora certa isso vai trazer à tona. Só que a gente tem que estar saudável para que a gente possa ser luz, para que a gente possa ajudar outras mães que estão perdidas no processo. Entende? Então não tem nada fácil. Nada é leve. Nada. Mas a gente pode fazer. Mas aí isso é uma coisa que você falou mesmo, é deixar de ser menos a vida do outro. Porque muitas das vezes assim, Juliana é a vida de cerimonialista. E as pessoas olham o WhatsApp, o Instagram dela e acham que é perfeito. Então ela é uma mãe atípica perfeita. E aí você olha dentro da sua casa, o menino não anda, o menino não fala, o menino só quer comer arroz. Meu Deus, e essa mulher aí, nunca que eu vou chegar no patamar. Não sabe os corres, né? Como você falou, não sabe como é que é a vida mesmo, até eu chegar só ali naquele... Close, então, assim, e não é somente a família atípica, né? As mães atípicas. É todas as pessoas. É você começar a parar mais de olhar a vida social, porque na rede social, eu acho tudo assim... lindo, você posta o que quer. Ninguém posta, só quem quer mais seguidores, pra postar chorando, um biscoito ali. Mas a maioria só posta aquilo que ele quer mostrar e quer dar ênfase. São recortes da vida. Então né? não é o 24 isso. horas, é 15 segundos. E aí você não vê que 15 segundos eu tô no coco bambu. Mas aí não vê que eu tô ali no coco bambu prestando um serviço. Tá trabalhando. Entende? Então, assim, hoje a sociedade está muito nisso. Eu vejo a blogueira X, a vida dela é acordar assim. Mas às vezes a vida dela nem é isso. Mas ela tá patrocinada porque é a máscara, né? Que as pessoas tendem a colocar nas suas realidades. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de internet, sabe? De postar. Gente, não tem tempo. Eu acho lindo. E eu fico assim... Tem gente que tem dom. Que eu falo, não, eu precisava ter um filho, mas parece que tudo tá ruim. Não, e aí, aquele negócio, acorda de manhã, a menina já acorda com cílio. Já acorda com batom. Bom dia. Gente, vocês têm noção como é que é meu bom dia na minha casa? Como que eu acordo? Todo mundo acorda. Todo mundo atrasado. A escola quer, sim. Você vai pra escola porque eu tenho que trabalhar. Entende? Então, é essa a realidade. Aí o povo, por que você não faz isso? Eu falei, gente, eu não tenho tempo, eu não sei. Eu sou uma pessoa que não sei mexer com recursos visuais, né? Assim, de edição. Vídeo, edição. Graças a Deus, tenho uma filha agora que ama fazer isso e tem me ajudado com algumas coisas. Porque é importante pro nosso trabalho, pra nossa profissão também, né? Fazer acontecer. Mas é justamente isso. É hora da gente... Às vezes a gente tem que retroceder para nos entender, né? E saber onde a gente pode avançar, o que a gente pode deixar mais tempo ali debaixo do tapete, Sim. o que eu preciso tirar hoje, o que eu preciso tirar amanhã, tá? E essa rede de apoio, não fique esperando que ela vai acontecer, porque eu sou casada, amo meu marido, o Rosalvo é um cara que me ajuda muito dentro de casa, mas podia fazer mais. A gente sempre tem esse negócio, vamos cobrar. Chegou uma época que eu falei, gente, pelo amor de Deus, você está doido? É tanto de gente morando na mesma casa, esse tanto de copo, né? Pra que sujar desse tanto? Mas aí eu tive que recuar, me entender e falar o que é importante pra mim agora. Quais são as prioridades? Quais são as prioridades? E chamar todo mundo da casa para uma conversa. Falar, olha, não vai dar, não consigo avançar mais assim. Né? Eu sou uma mulher de 47 anos, eu vou fazer. Então, assim, eu não sou nenhuma novinha mais. E os eventos, eles acabam muito com a gente. Porque a madrugada, em pé, a noite inteira. Eu fico 12, 11, 14 horas, às vezes, dentro de um evento. E tudo isso desgasta a gente, né? A gente só sente isso agora, depois dos anos passando. E aí eu tive uma conversa franca com todo mundo. Falei, ou a gente avança, porque eu também não vou fazer. Então, agora, eu vejo... Não faço. A hora que eu vejo, a casa tá num laiê, cheguei lá em casa, Sofia
pagode, e lavando e jogando. Eu falei, que é isso que tá acontecendo? Não, deu vontade de lavar e faxinar. Falei, ótimo. Que bom. Que bom, continue assim. Hoje ela fez de novo, sabe? E já tá botando as pequenas. Eu falei, seja exemplo. Helena vai guardar isso, Helena não sei o quê. A Maria ainda é mais difícil de pedir. Mas a Maria, ela já tem o dom dela. Já, né? Ela come, tira o prato. Ela tira. Ela pede pra tirar o seu. É porque ela é uma lady. Ela né? é, olha, ela é suprema. Quando ela começava a fazer essas coisas, eu olhava pra Rosalva e falava assim, quem que ensinou? Tipo assim, porque não tem essa cultura, dela. né? Era eu que tirava o prato de todo mundo. Aí o Rosalva, amor, acho que de tanto ela te ver fazendo. Então eu percebo quando eu tô muito agitada e fazendo muita coisa, aí ela olha e fala assim... Posso te ajudar? Posso te ajudar? Ela sempre quer fazer alguma coisa. Aí eu comecei a inserir ela. Agora não que tá com a cirurgia, mas inserir algumas coisinhas, né? Aí hoje, arrumando pra vir, ela, onde você vai? Eu falei assim, vou trabalhar. Ah, tá. Tem mesmo trabalhar. Tá certo. Supre meus luxos. Supre seu luxo, né? Enfim, então é bem isso. Gente, conversa, a gente tem assim, ó, para 50 horas. Não. Experiências, contos. Mas a gente, como nós falamos no comecinho, né? É o nosso primeiro episódio. De muitos. De muitos, que a gente quer trazer, assim, de forma leve essa nossa conversa e trazer pessoas que a gente já admira, que a gente tem uma conexão. Peso na sociedade, né, pra falar. Isso, e que tem vivências como as nossas, né? Que são reais, que são francas, mas que podem ser leves, né? Sim. E uma das nossas intenções, quando a gente estava organizando, era que a gente trouxesse uma pergunta final para todos os nossos convidados para conciliar, para fechar, né? Amarrar o nosso tema. Então, Ju, fala pra gente o que é o ressignificar para você, o que te faz ressignificar? Uau. São tantas coisas, Érica, tantas. Mas a que mais queima no meu coração é que as pessoas tenham respeito, né? Respeito pelas outras pessoas que são diferentes. Esse ressignificar para mim é o que me pesa todos os dias, de ter uma sociedade mais justa, de ter uma sociedade mais empática, de ter uma sociedade em que olha pro outro, sabe, com respeito. Então, isso hoje, para mim, é o meu lema, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu brigo, fazer com que mais pessoas com necessidades específicas se sintam acolhidas dentro de uma sociedade que ela não precisa ser uma caixinha. Tá tudo bem ser fora da caixinha. Lindo demais. É isso aí. Então, obrigada por Eu que todos os agradeço. seus ensinamentos, todas as suas experiências. Uma tagarela. É sempre uma aula Fala conversar com demais. essa pessoa. Amém. Você vai além do que a gente necessita, né? Não, é A gente sempre estava aula. pedindo isso aqui, mas aí foi bem... Tá bom, obrigada. É isso aí. É bom que agora a gente tem como compartilhar essas aulas que a gente tem ali, ó, É no verdade. privado. Agora a gente compartilha no público, né? já ia Estamos falar, a gente dividindo. já tem agora como compartilhar com vocês o que a gente era só nosso, né? Era o nosso secreto, que a gente também tem um grupo, né, do secreto. Então, assim, hoje, graças a Deus, com essa nossa atitude, e eu sei que é um projeto que vai muito além do que a gente nem imagina. E aí a gente tem como... Porque eu sempre falei pra ela, né, Ju, nossa, você fala tudo isso. Não, a gente tem que compartilhar com mais gente. Mas como? Nossa, mas aí a gente tem que fazer uma carta de apresentação, viajar, não sei o quê. Digo, gente, a gente não tem tempo pra isso, não. Aqui é contadora, a cerimonialista, a pessoa que administra a empresa. Como que a gente vai ficar viajando? Não tem. E tem filhos, né? Eu é a pessoa que... Eu sou mãe de pet, gente. Então, eu também Não, tenho ela é mãe filhos, dos nossos filhos É, também. e a mãe, eu acho que eu sou mãe um patamar mais alto, porque eu sou mãe das crias delas. E aí a gente achou assim, nossa, um podcast onde a gente vai ter o nosso tempinho de fugir da nossa rotina para chegar para vocês e falar aquilo que a gente, como você falou, né? Aquilo que a gente só escutava nos bastidores, aquilo que às vezes era a pergunta de muitos, que aí a gente tem tido as respostas. Então hoje a gente está aqui com a Juliana e eu espero que a gente vai ter outras pessoas que venham mostrar para vocês que não é difícil, mas também não é fácil. E que todo mundo pode, com um pouquinho de empatia, com um pouquinho de dedicação, amor, né? O amor ao próximo é uma das coisas primordiais, porque às vezes você não pode nem, como a Juliana falou, você pode não ter o conhecimento, né? O conhecimento do diagnóstico, do conhecimento do que saber fazer.
Mas assim, principalmente a gente que trabalha com as crianças lá na igreja, às vezes ele não quer nem entender, ele não quer nem que você fale. Ele quer que você abrace ele com um abraço de ternura, que você pegue na mão dele, que você olhe para ele, assim como a Juliana sempre fala pra gente. Gente, é 1, 2 horas com essa criança, seja com a criança, seja o apoio dessa criança. Não olha pro celular, não conversa com outra pessoa, seja ali o centro dela. E é a atenção que ela quer. E é isso que a gente quer passar hoje, a gente também quer passar para as famílias, para as mães, né? Que aqui eu estou honrada em estar entre 2 super mães atípicas. Eu fico olhando, e fora que elas também são minha mãe, né? Normalmente elas estão puxando a orelha, brigando. Juliana é craque. É sobre isso. É sobre isso. Fora isso, né? Ela tem 3 filhas de sangue, mas 40 agregados. Bom, se você ficou com a gente aqui até agora, obrigada mesmo. A gente nem imaginava quanto todo esse papo podia render. Então, obrigada por ter ficado conosco até aqui. E a gente já quer agradecer pela sua volta para o nosso próximo episódio. Até lá! É isso aí, gente. Escuta tudo, hein? Direto. Do início, meio e fim. É sobre isso. Muito obrigada novamente, Juliana Castro. Eu que agradeço. Obrigada, Érica. Qual é o valor de um sonho alcançar? Eu entendi que